Quantas vezes você já prometeu que ia mudar de vida? Acordar mais cedo, treinar todos os dias, ler mais, estudar com disciplina, largar os vícios, ser uma versão totalmente nova de si mesmo. Talvez até tenha escrito metas num caderno ou compartilhado em redes sociais cheio de confiança. E no começo parecia possível. Nos 2 primeiros dias você estava animado, com a energia lá em cima. Mas então, a realidade bateu. O despertador tocou e você apertou o botão de soneca. O treino virou cansaço. O livro ficou esquecido na prateleira. E a frase, "Amanhã eu começo de novo", se repetiu como um disco riscado. Isso acontece com você? Não se sinta sozinho. Pesquisas mostram que cerca de 80% das pessoas desistem das suas resoluções de ano novo até o início de fevereiro. É praticamente um padrão humano. O entusiasmo inicial desaparece e o velho conforto da rotina vence o esforço da mudança. E o mais curioso, muita gente acredita que isso acontece porque não tem força de vontade suficiente, porque é preguiçosa demais, ou porque não nasceu disciplinada. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. O problema não é preguiça. O problema é método. Você tenta mudar do jeito errado. Sua estratégia é frágil e quase sempre começa com um erro clássico: querer transformar tudo de uma vez. É como tentar virar um maratonista da noite para o dia, sem nunca ter treinado nem para uma corrida de 5 quilômetros. Ou como prometer que vai ler um livro por semana, quando ainda não criou o hábito de ler uma única página por dia. Enquanto isso, no Japão, até o aluno mais desatento consegue manter hábitos consistentes por meses, anos, décadas, não porque nasceram com uma motivação especial ou genética diferente. Eles conseguem porque seguem estratégias práticas e filosóficas que derrubam qualquer desculpa. São métodos tão simples que chegam a parecer óbvios, mas que a maioria de nós ignora. Essa é a grande diferença entre o que aprendemos no Ocidente e o que os orientais praticam todos os dias. No Ocidente, a cultura do comece com tudo, seja radical, domina. Nas academias, nas dietas, nos cursos de produtividade, a promessa é sempre de um choque imediato, de uma transformação radical. Já no Oriente, o que prevalece é a lógica do processo, da constância, do respeito pelo tempo. Não se trata de explosão, mas de construção paciente. Os japoneses entendem algo que esquecemos. Motivação é instável, mas disciplina é treinável. E mais do que isso, eles sabem que disciplina não nasce da força bruta, mas de pequenos rituais, de símbolos, de hábitos que se acumulam até se tornarem inabaláveis. Pense na filosofia do Shuhari, um conceito tradicional do aprendizado no Japão. Ele descreve 3 estágios de evolução. Shu, o momento de seguir as regras, aprender a forma, respeitar a base. Ha, a fase de quebrar e adaptar, encontrando seu próprio caminho. Ri, o estágio final, quando você transcende as técnicas e age com naturalidade, porque já incorporou a disciplina ao seu ser. É um ciclo de aprendizado que pode durar anos, mas que ensina algo simples. Não se salta etapas. Você não começa transcendente. Primeiro, repete o básico até que o básico vire sua segunda natureza. Esse é o choque que precisamos aceitar. Você falha porque quer resultados de Ri com a prática de quem ainda está em Shu. Você deseja a liberdade de um mestre, mas não respeita a repetição de um aprendiz. Quer o troféu, mas não tolera o treino. E aqui entra um dado poderoso. Segundo o psicólogo Charles Duhigg, autor de O Poder do Hábito, nossos cérebros funcionam em loops de gatilho, rotina e recompensa. Uma vez que esse ciclo é estabelecido, ele se mantém quase sem esforço. Mas para que isso aconteça, é preciso escolher bem um único hábito por vez e repeti-lo até ele se tornar automático. É exatamente assim que os japoneses conseguem sustentar disciplina em longo prazo. Agora, imagine como seria a sua vida se, em vez de tentar mudar tudo ao mesmo tempo, você dominasse uma mudança por vez, consolidando uma base firme antes de passar à próxima. Imagine como seria se, em vez de depender de explosões de motivação, você tivesse um sistema tão simples que até nos dias mais preguiçosos você ainda conseguiria cumprir. Esse é o ponto de virada.
E aqui está a provocação. A disciplina japonesa não é só sobre estudar mais, trabalhar mais ou treinar mais. Ela é uma filosofia de vida. É sobre criar rituais que transformam você em alguém consistente, estável, resistente às desculpas. É sobre enxergar o hábito como parte do caminho, não como uma obrigação dolorosa. Enquanto muitos no Ocidente vivem frustrados, sempre recomeçando, sempre desistindo, os japoneses seguem construindo pouco a pouco, com paciência e respeito pelo processo. E esse é o conhecimento que vou compartilhar com você. Nos próximos capítulos, você vai conhecer as 7 estratégias japonesas de disciplina que mudaram a vida de milhões de pessoas. Vai descobrir por que começar pequeno é mais eficaz do que tentar dar um salto gigante. Vai entender como o ambiente pode se tornar seu aliado, como 1% de progresso diário pode transformar sua identidade e como lidar com os inevitáveis deslizes sem cair no ciclo da desistência. Tudo isso fundamentado em filosofia oriental, em dados da psicologia moderna e em exemplos práticos que você pode aplicar ainda hoje. Mas antes de avançarmos, deixa eu fazer um convite. Este canal existe para compartilhar reflexões, estudos e estratégias que realmente ajudam você a crescer, a se tornar mais disciplinado e mais forte diante da vida. Produzir esse conteúdo exige pesquisa, dedicação e tempo. Se você acredita nesse projeto, considere se tornar membro do canal. Isso ajuda a manter viva essa missão e você ainda recebe conteúdos extras, bastidores e benefícios exclusivos. É uma forma de caminhar junto, de apoiar e de mostrar que esse trabalho faz sentido para você. Agora, prepare-se. No próximo bloco você vai entrar no coração da disciplina japonesa. Vai ver como ela é construída, passo a passo, e por que ela funciona até mesmo para quem já tentou de tudo e sempre desistiu. Você já percebeu que, no fundo, a maior parte das suas tentativas de mudança falhou pelo mesmo motivo? Você tentou abraçar o mundo de uma vez. Prometeu que ia acordar cedo, correr, comer saudável, estudar, meditar, economizar dinheiro, tudo junto. Mas esse tipo de abordagem é como querer construir um arranha-céu, começando pelo último andar. Ele não se sustenta. No Japão, a lógica é outra. Eles entenderam que o segredo não é a força explosiva, mas a consistência estratégica. É como no provérbio oriental. O bambu que se curva é mais forte do que o carvalho que quebra. A disciplina japonesa não exige que você seja um carvalho inabalável desde o início. Ela pede apenas que você comece pequeno, mas que se mantenha firme todos os dias. E é aqui que entram as 7 estratégias que fazem toda a diferença. Vamos caminhar por cada uma delas e você vai perceber como todas se conectam. Estratégia 1. O golpe único. No Japão, não existe a ilusão de mudar 20 coisas ao mesmo tempo. Eles escolhem uma única mudança e treinam até ela se tornar automática. A ciência confirma isso. Pesquisas da American Psychological Association mostram que o cérebro humano perde até 40% da eficiência quando tenta realizar múltiplas tarefas ou mudanças ao mesmo tempo. Em outras palavras, quanto mais coisas você tenta mudar, maiores as chances de falhar em todas. É como no Kyudo, a arte japonesa do arco e flecha. O arqueiro não se preocupa em disparar dezenas de flechas rápidas. Ele prepara o corpo, respira fundo e concentra toda a atenção em um único disparo perfeito. Essa é a mentalidade do golpe único. Então, se você quer mudar sua vida, escolha apenas uma coisa para começar. Pode ser dormir mais cedo, beber mais água ou estudar 15 minutos por dia. Apenas uma. Quando esse hábito se tornar parte de quem você é, aí sim você adiciona o próximo. Disciplina, nesse sentido, não é um evento grandioso. É um acúmulo de pequenos tiros certeiros. Estratégia 2. O microcompromisso. Você acredita que disciplina é acordar e correr 10 km no primeiro dia? Errado. É começar tão pequeno que seria ridículo desistir. Esse é o princípio do Kaizen, filosofia japonesa de melhoria contínua. Ele parte da ideia de que pequenos passos, acumulados ao longo do tempo, geram mudanças enormes. A ciência apoia isso. O professor B.J. Fogg, da Universidade de Stanford, mostrou que os hábitos têm muito mais chances de se consolidar quando começam minúsculos.
Em vez de vou treinar 1 hora por dia, a meta é vou fazer uma flexão. Em vez de vou ler 50 páginas e a meta é vou ler uma. E parece ridículo, eu sei. Mas exatamente por isso funciona. É tão pequeno que você não tem desculpa para evitar. No Japão, um novo hábito pode começar literalmente com 1 minuto por dia. Essa entrada mínima é suficiente para treinar a mente a aceitar a rotina. Com o tempo, esse micro-compromisso cresce. Uma flexão vira 5, depois 10. Uma página vira um capítulo. E quando você percebe, aquilo que parecia insignificante virou parte natural da sua vida. É como plantar uma semente. Você não exige que ela vire árvore no primeiro dia. Você rega pouco a pouco, sabendo que a força está no processo invisível que acontece debaixo da terra. Estratégia 3. O ritual. Sagrado disciplina não é só sobre o que você faz, mas também sobre onde e como você faz. No Japão, o ambiente é tratado como parte do processo. Pense na cerimônia do chá, chamada chado. Cada detalhe é planejado. O local, a posição das mãos, a temperatura da água, o silêncio ao redor. Esse ritual não é apenas sobre beber chá. Ele é sobre criar um espaço onde o corpo e a mente entram em harmonia, quase como se o ambiente em si chamasse o foco. A ciência chama isso de Context Dependent Memory. Nossa memória e nossos comportamentos são fortemente influenciados pelo contexto em que ocorrem. Se você sempre estuda sentado na mesma cadeira, no mesmo horário, seu cérebro cria um gatilho automático. Aqui é hora de estudar. No Japão, até estudantes comuns aplicam isso. Eles têm locais específicos para revisar matérias, usam as mesmas canetas ou rituais antes da prova. O cérebro entende o ambiente como comando. E aqui está o segredo. Você não negocia com a preguiça. Você a neutraliza antes que ela apareça. Transforme o seu ambiente em um gatilho de disciplina. Estratégia 4. O 1% por dia. Se existe um princípio japonês que deveria ser tatuado na mente de todo mundo. É este. Melhore 1% por dia. Isso é mais do que filosofia, é matemática brutal. Se você evolui 1% diariamente, no final de um ano terá se tornado 37 vezes melhor. Não é mágica, é exponencial. Pense no bambu japonês. Durante anos ele cresce invisível, criando raízes profundas. Quem olha de fora acha que nada está acontecendo, até que, de repente, ele desponta e cresce metros em poucas semanas. A disciplina funciona da mesma forma. Você não vê os resultados imediatos, mas a transformação está acontecendo por dentro e não precisa esperar um ano inteiro. 5 minutos de esforço diário já fazem diferença em um mês. Pouco, todo dia. Sem plateia, sem anúncio. O poder do 1% está em acumular vitórias silenciosas. Enquanto muitos se gabam de começar intensos, mas desistem em uma semana, você segue discreto, avançando um passo por vez. Quando perceberem, será tarde demais para te alcançar. Estratégia 5. O corte das desculpas. Você quer disciplina, mas mantém tudo que te sabota ao seu redor. Celular na mesa, TV ligada, notificações pipocando, amigos chamando para sair. Como você espera ter foco se vive rodeado de distrações? Os japoneses entendem que disciplina não é apenas adicionar hábitos bons, mas eliminar os ruins. A palavra kiri, em japonês, significa tanto cortar quanto ser puro, limpo. Essa filosofia aparece no corte da espada samurai, mas também na estética minimalista japonesa. O que não serve é eliminado. Dados recentes mostram que no Brasil, em média, as pessoas passam mais de 3 horas por dia no celular. Data Reportal 2024. Isso equivale a quase um mês inteiro perdido por ano. Não é falta de disciplina. É excesso de distrações. Quer mudar? Faça uma faxina. Tire do seu ambiente tudo que compete com a sua energia. Deixe apenas o essencial. Porque disciplina não é resistência infinita. É inteligência para não lutar batalhas desnecessárias. Estratégia 6. O recomeço instantâneo no Japão. Existe um ditado poderoso. Nanakorobi yaoki. Cair 7 vezes. Levantar 8. Errar não é desculpa para abandonar. Se hoje você falhou, amanhã recomeça como se nada tivesse acontecido. Essa mentalidade
é um divisor de águas. Aqui no Ocidente, criamos narrativas para o fracasso. Você erra a dieta e já diz, vou voltar na segunda-feira. Você falta ao treino e inventa uma desculpa para deixar para depois. Assim, um pequeno erro vira uma desistência de semanas. Mas a ciência comprova. Lapsos não destroem hábitos, desde que a retomada seja rápida. O autor James Clear, em Atomic Habits, explica que a verdadeira disciplina não é nunca falhar, mas nunca deixar que um erro vire 2. No Japão, essa mentalidade é natural. Eles sabem que deslizes fazem parte do processo. O que importa é a velocidade do retorno. Até aqui, você percebeu o que todas essas estratégias têm em comum. Elas simplificam, cortam exageros, respeitam o tempo. Enquanto você espera sentir uma onda de motivação para agir, os japoneses confiam em sistemas tão pequenos e tão consistentes que nem precisam de motivação. Eles apenas seguem todos os dias quase no automático. No próximo capítulo, vamos fechar o ciclo. Você vai conhecer a última estratégia, o respeito pelo processo. Vai entender como essa mentalidade oriental muda a forma de enxergar esforço, resultado e até a sua identidade. E no final, você terá que fazer uma escolha clara: continuar preso ao ciclo da desistência ou adotar esses princípios e mudar para sempre. Disciplina não é sobre nunca falhar. Disciplina é sobre levantar rápido depois da queda. É sobre entender que cada pequeno passo faz parte do resultado final. E é aqui que chegamos à 7ª e mais importante estratégia japonesa: o respeito pelo processo. No Ocidente, aprendemos a valorizar apenas o resultado. A medalha, a foto no Instagram, o antes e depois. Queremos aplausos, reconhecimento e conquistas visíveis. Mas no Japão, o valor está no caminho. O treino é tão sagrado quanto o troféu. O respeito pelo processo. Pense nas artes marciais japonesas, como o judô, o karatê ou o kendo. A cada treino, os alunos repetem movimentos básicos centenas de vezes. Não porque seja divertido ou emocionante, mas porque sabem que a maestria nasce da repetição silenciosa. O faixa preta não é aquele que venceu mais lutas, é aquele que respeitou cada treino ao longo dos anos. Essa mentalidade também aparece no Zen budismo. Para os monges, varrer o chão do templo é tão importante quanto meditar. A prática simples, repetida diariamente, é uma forma de alinhar corpo e mente. Não existe diferença entre o ato comum e o ato espiritual. O respeito pelo processo transforma tudo em aprendizado. E aqui está a chave. Se você não aprende a valorizar o treino diário, vai sempre viver preso à ilusão do resultado final. Vai se frustrar quando não ver mudanças rápidas. Vai desistir porque não aguenta esperar. Mas quando o processo em si passa a ser sua vitória, o resultado se torna apenas consequência. Disciplina como filosofia de vida. Disciplina não é um truque de produtividade. É uma filosofia de vida. É enxergar cada repetição, cada ritual, cada pequeno esforço como parte da sua identidade. O psicólogo Anders Ericsson, em seus estudos sobre prática deliberada, mostrou que a excelência em qualquer área não vem do talento nato, mas da prática constante e consciente. Pianistas, atletas, cientistas, todos os grandes mestres chegaram lá respeitando o processo diário. Não existe atalho. E pesquisas publicadas no American Journal of Lifestyle Medicine mostram que mudanças consistentes de rotina podem reduzir em até 40% o risco de doenças crônicas. Ou seja, o respeito pelo processo não apenas constrói disciplina, mas literalmente prolonga a vida. No Japão, isso é tão natural que está presente até nos detalhes do cotidiano. Um carpinteiro não vê apenas madeira, ele vê um caminho de aperfeiçoamento. Um ceramista não vê apenas argila, ele vê a oportunidade de praticar o mesmo gesto até ele se tornar arte. Essa filosofia é resumida em uma frase de Musashi, o lendário samurai: o caminho da disciplina é o caminho da vida. O conflito final aqui está o verdadeiro conflito. Enquanto você espera motivação, alguém no Japão está praticando em silêncio. Hoje, amanhã, no próximo ano, você olha para essa pessoa no futuro e pensa: ele teve sorte. Mas não foi sorte. Foi disciplina invisível, construída no respeito pelo processo. Essa é a grande virada de chave.
perceber que disciplina não nasce de explosões de motivação, nem de talentos escondidos. Ela nasce de escolhas pequenas, repetidas com paciência e consistência. Enquanto muitos desistem porque não veem resultados rápidos, aqueles que respeitam o processo seguem acumulando vitórias invisíveis. E quando o resultado aparece, a diferença é tão grande que parece impossível de alcançar. Reflexão. Final agora, você tem uma escolha clara diante de si. Pode continuar refém da sua própria falta de disciplina, preso ao ciclo de começos e desistências, sempre esperando a segunda-feira perfeita, o mês ideal, o próximo ano novo. Ou pode aplicar os princípios que conheceu aqui, o golpe único, para focar em uma mudança por vez. O microcompromisso para começar tão pequeno que não há desculpa para parar. O ritual sagrado para transformar o ambiente em aliado. O 1% por dia para acumular progresso invisível. O corte das desculpas para eliminar o que te sabota. O recomeço instantâneo para nunca deixar um erro virar desistência. E, acima de tudo, o respeito pelo processo para transformar cada passo em vitória. Disciplina acima de motivação. Caminho acima de destino. Processo acima de resultado. Essa é a essência da sabedoria japonesa. A escolha é sua no fim. Tudo se resume a isso. Ou você continua turista no mundo de quem constrói, ou se torna um construtor da sua própria vida. A disciplina não espera por ninguém. Ela é praticada agora, no próximo minuto, no próximo hábito. Enquanto você pensa em começar, alguém já está aplicando. A diferença entre vocês aumenta a cada dia. Então, se esse vídeo acendeu algo dentro de você, deixe seu comentário com a frase disciplina acima de motivação. Isso vai fixar esse compromisso na sua mente e inspirar outras pessoas também. E se esse conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana tem novos vídeos para destruir a preguiça e criar hábitos de verdade. E mande para aquele amigo que vive dizendo, ano que vem eu mudo. Spoiler, ele não vai. A menos que veja isso. A decisão é sua. O futuro disciplinado ou preguiçoso depende apenas do que você vai fazer depois de fechar este vídeo.